Superfícies. Enquanto a superfície de Eris parece quase branca, a superfície de Plutão apresenta um vermelho moderado. Além disso, Plutão tem uma superfície de aspecto mosqueado que reflete, em média, 60% da luz solar que o atinge. Por outro lado, Eris tem um aspecto diferente e reflete de forma diferente. Parece uniforme e reflete cerca de 86% da luz que o atinge. Um facto curioso sobre as características destes planetas é que não são semelhantes. De fato, Eris reflete mais luz solar da sua superfície do que qualquer outro planeta ou objeto do Sistema Solar, à exceção da Lua de Saturno, Encelados. Isto acontece porque Encelados tem geysers ativos que cobrem a sua superfície continuamente com gelo fresco. Tendo em conta tudo isto, os cientistas não conseguiram pensar em nenhuma fonte de calor para Eris que pudesse provocar pequenos geysers. Então, como é que é capaz de refletir tanta luz? Após uma investigação contínua, os cientistas propuseram que a superfície brilhante de Eris e a coloração uniforme do planeta são a causa mais provável. Neste momento, o planeta anão está o mais longe possível do Sol, o que o torna extremamente frio. Com esta distância do Sol, a atmosfera do planeta está congelada. Se a Terra se afastar assim tanto do Sol, a atmosfera do nosso planeta também se congelará. Os cientistas propuseram também que dentro de 280 anos, o planeta estaria no seu ponto mais próximo, o que seria um fator de quase 2 vezes 6. Além disso, a temperatura global do planeta aumentaria nos próximos 280 anos por um fator de 6. Em resumo, a hipótese dos cientistas diz que Eris é brilhante e uniforme devido à sua atmosfera anterior, que tinha sido congelada no solo há cerca de 280 anos. Os cientistas dizem que isto dá um revestimento brilhante e reluzente a qualquer forma anterior de superfície mosqueada. Além disso, disse que este processo de congelamento ocorre repetidamente com o período orbital do planeta, que é de 580 anos. Esta é a razão pela qual toda a atmosfera tem provavelmente apenas alguns centímetros de espessura. A distância de Eris, juntamente com o seu pequeno tamanho, é a razão pela qual é difícil observar efetivamente o planeta sem tecnologia avançada. Atualmente, não há planos para enviar uma nave espacial para passar por Eris em breve, mas serão utilizados telescópios potentes como o telescópio James Webb para essa tarefa. De fato, o sítio web do telescópio James Webb escolhe Eris como um dos seus objetivos e também observará objetos mais pequenos do Sistema Solar para ver de que são feitas as suas paisagens. Deixe-nos saber a sua opinião na secção de comentários abaixo. Tudo o que anteriormente compreendíamos sobre Plutão, o planeta fora do Sistema Solar, foi completamente alterado por uma recente demonstração de flutuação selvagem. Quando os cientistas exploraram Plutão, encontraram características espantosas que nunca tinham sido vistas antes no nosso Sistema Solar, ao contrário do que se pensava anteriormente, que era um planeta anão gelado com pouca ou nenhuma atividade. É espantoso saber que agora temos um conhecimento mais profundo do mundo do que nunca. Imagens recentes do James Webb que mostram os planetas em toda a sua beleza foram disponibilizadas pela NASA e são simplesmente extraordinárias, para dizer o mínimo. Que descoberta imprevista em Plutão foi feita pelo telescópio James Webb? Poderá ser um centro de atividade extraterrestre? Anteriormente considerado como o 9º e mais distante planeta do Sol, Plutão é o maior planeta anão conhecido do Sistema Solar. Este mundo invulgar está situado na cintura de Kuiper, uma região para além da órbita de Neptuno, que está repleta de 1 trilhão ou mais de cometas e centenas de milhares de planetas gelados e pedregosos, cada um com mais de 62 milhas, 100 quilômetros de diâmetro. Plutão foi despromovido a planeta anão em 2006, pondo fim ao seu estatuto de planeta. Esta reclassificação provocou debate e controvérsia entre os cientistas e o público em geral. Percival Lowell, um astrônomo americano, propôs pela primeira vez a existência de Plutão em 1905, depois de notar estranhas anomalias nas órbitas de Neptuno e Urano. Lowell argumentou que as órbitas destes gigantes gelados devem estar deslocadas devido a outro objeto cuja gravidade os puxa. Lowell chegou a prever a localização do enigmático planeta em 1915, mas faleceu 15 anos antes de o encontrar. Com base nas previsões feitas por Lowell e outros astrônomos, Clyde Tombaugh acabou por descobrir Plutão em 1930 no Observatório Lowell. Plutão está tão longe da Terra que até 2015, quando a missão espacial New Horizons da NASA completou um sobrevoo próximo de Plutão, pouco se sabia sobre o tamanho do planeta anão ou as condições da sua superfície. Plutão tem um diâmetro de 1.473 milhas, 270 quilômetros, menos de 1/5 do diâmetro da Terra, e tem apenas cerca de 2/3 da largura da Lua da Terra. Por outro lado, simulações computacionais recentes revelam que Plutão tem sorte em estar na órbita em que se encontra, pois o planeta anão está perto de uma órbita caótica que poderia talvez destruir o querido mundo. A órbita do antigo 9º planeta é invulgarmente inclinada e longa em comparação com as órbitas dos outros planetas.
Plutão move-se realmente dentro da órbita de Neptuno durante 20 anos da sua viagem de 248 anos à volta do Sol. A libração azimutal e a libração de latitude, duas características da órbita de Plutão, impedem que eles colidam. Quando Plutão atravessa a órbita de Neptuno, está sempre a pelo menos 90 graus de distância de Neptuno, um fenômeno conhecido como libração azimutal. A libração de latitude, por outro lado, garante que Plutão está sempre muito acima do plano do Sistema Solar e de Neptuno, ou de qualquer outro grande planeta quando está mais próximo deles. Estes dois elementos trabalham em conjunto para proteger Plutão de qualquer dano. Os cientistas planetários Takeshi Ito, do Observatório Astronômico Nacional do Japão, e Rino Malhorta, do Laboratório Lunar e Planetário da Universidade do Arizona, melhoraram agora a sua compreensão da sobrevivência de Plutão nesta órbita particular. Devido à ressonância orbital 3:2 dos dois planetas, que estabelece que Plutão orbita o Sol exatamente 2 vezes por cada 3 vezes que Neptuno orbita o Sol, os investigadores descobriram que Neptuno tem previsivelmente a maior influência na libração azimutal de Plutão. Os modelos, no entanto, implicam que Neptuno tem pouco efeito na libração latitudinal de Plutão. No entanto, quando se adiciona a gravidade de Urano à equação, as coisas começam a correr mal porque Urano atua para minar as restrições azimutais e latitudinais. Só estes dois planetas poderiam ter causado a instabilidade da órbita de Plutão ao fim de dezenas ou centenas de milhões de anos, o que teria levado Plutão a colidir com Neptuno, ou, mais provavelmente, a ser projetado para fora do Sistema Solar. Plutão é salvo por Júpiter e, em menor escala, por Saturno. Apesar de Neptuno e Urano estarem mais longe de Plutão, a sua gravidade é tão forte que ainda conseguem dominar. Só Júpiter exerce uma força gravitacional suficiente para manter a órbita de Plutão estável durante pelo menos 5.000 milhões de anos, que foi o tempo durante o qual as simulações foram efetuadas. Um aspecto surpreendente desta nova investigação é o fato de a zona de estabilidade de Plutão ser tão pequena e de o alinhamento casual do planeta anão com os outros planetas do Sistema Solar ter permitido a sua existência. Não oficialmente referido como Tomball Régio, uma mancha considerável em forma de coração na superfície de Plutão é outra característica distintiva. O gelo de monóxido de carbono cobriu o lado esquerdo da área, que tem a aparência de um cone de gelado. Dentro do coração de Plutão, foram encontradas mais diferenças na composição do material da superfície. A tripulação da New Horizons refere-se informalmente a uma área extraordinariamente lisa no centro esquerdo de Tomball Régio, como Sputnik Planum, em honra do primeiro satélite artificial do planeta, o Sputnik. Esta porção da superfície de Plutão não tem quaisquer crateras resultantes da queda de meteoritos, o que indica que não tem mais de 100 milhões de anos de idade geológica. É provável que os processos geológicos ainda estejam a moldar e a alterar esta região. Com alguns quilômetros de comprimento e orientadas na mesma direção, podem também ser vistas riscas negras nestes campos gelados. É possível que as linhas sejam geradas por ventos fortes que sopram sobre a superfície do planeta anão. A superfície de Plutão é uma das regiões mais frias do Sistema Solar. Aqui podem ser registrados entre 375 e 400 graus Fahrenheit negativos. Plutão parece ter ficado mais vermelho ao longo do tempo, possivelmente como resultado de mudanças sazonais, quando comparado com imagens anteriores obtidas pelo telescópio espacial Hubble. Há algumas provas de que Plutão pode ter tido um oceano subterrâneo, mas este facto ainda está em debate. A existência de água subterrânea pode ter tido um impacto significativo no passado de Plutão. Os cientistas descobriram, por exemplo, que a zona da Sputnik Planitia alterou a orientação de Plutão devido à grande concentração de gelo na área, que a New Horizons calculou ter cerca de 6 milhas, 10 quilômetros de espessura. No entanto, olhando para alternativas menos plausíveis, os investigadores notaram que um oceano subterrâneo é a melhor explicação para as descobertas. Embora uma camada de gelo mais espessa ou alterações na rocha possam ser responsáveis pela deslocação, imagens de uma região com 2 grandes montes que os cientistas pensam serem vulcões de gelo estão a ser analisadas numa nova investigação. A superfície que rodeia estes montes foi provavelmente produzida pela atividade relativamente recente dos vulcões de gelo, ou criovulcões, de acordo com as conclusões do estudo. A descoberta sugere que água líquida, ou algo semelhante, pode ainda estar a fluir ou pode ter fluído recentemente sob a superfície de Plutão, e que estes vulcões podem ainda estar ativos. Além disso, a atividade recente sugere que o interior de Plutão é provavelmente mais quente do que se pensava anteriormente. Os cientistas afirmam que as suas descobertas podem potencialmente aumentar a probabilidade de existir vida sob a superfície de Plutão, dadas outras descobertas recentes. Os investigadores examinaram fotografias de uma região dominada pelos Wright Mounds e Picard Mounds, 2 montes de grandes dimensões que se acredita serem criovulcões. Em comparação com Picard Mounds, que tem cerca de 4 milhas e 7 quilômetros de altura e 150 milhas e 250 quilômetros de largura,
Wright Mounds é um monte com 2,5 milhas a 3 milhas e 4 a 5 quilômetros de altura e cerca de 90 milhas e 150 quilômetros de largura. Os picos dos alegados vulcões de gelo também têm depressões extraordinariamente profundas. A depressão do Wright Mounds é quase tão profunda quanto o próprio monte. O terreno também tem uma aparência irregular ou hummock distintiva em vários lugares feitos de montes esféricos ondulados. Estes dois grandes montes podem ter se desenvolvido ao longo do tempo como resultado da acumulação de montes mais pequenos formados por vulcões de gelo, segundo os investigadores. De acordo com Kelsey Singer, um cientista planetário do Southwest Research Institute em Boulder, Colorado, não existem outras áreas em Plutão que se assemelhem a esta região, e é totalmente única no sistema solar. Esta região de Plutão apresenta menos ou nenhumas crateras de impacto do que outras regiões, o que sugere que a superfície foi produzida relativamente recentemente no tempo geológico. A escassez de crateras sugere que a região tem apenas 1 ou 2 bilhões de anos, sendo que algumas regiões podem ter apenas 200 milhões de anos. Os criovulcões assemelham-se aos vulcões da Terra em certos aspectos porque Plutão tem uma grande parte da sua superfície coberta de gelo, e porque as suas temperaturas são muito inferiores ao ponto de congelação da água. Isto implica que a água líquida, ou algo semelhante que seja pelo menos um pouco fluido ou sólido, se comporta de forma semelhante ao magma na Terra, subindo à superfície após uma erupção e solidificando ou congelando. Provavelmente não está a surgir completamente líquida. É provavelmente mais como uma coisa lamacenta onde há algum líquido e algum gelo, ou pode até ser mais como um sólido fluido, disse Singer, que poderia ser mais parecido com ketchup ou massa de modelar. Pode até ser um gelo mais sólido que ainda pode fluir. Todos nós sabemos que o gelo pode fluir porque temos glaciares que fluem na Terra, disse ela. A atividade criovulcânica em Plutão é presumivelmente impulsionada pelo calor radiogênico produzido pela desintegração de elementos radioativos no interior do planeta anão. Apesar do facto de os cientistas não compreenderem totalmente o seu funcionamento, Plutão não tem placas tectônicas, o intrincado sistema de movimentação da crosta continental que está na base da atividade geológica na Terra. Mas um acontecimento semelhante é uma das fontes de calor no interior da Terra. A tectônica geral, que ainda pode produzir características como falhas na rocha, mas não tem placas tectônicas, é o termo usado pelos cientistas para descrever a atividade geológica como a de Plutão. Os vulcões escudo da Terra, que são vulcões de baixo perfil formados pela acumulação lenta de fluxos de lava em estruturas arredondadas, têm várias características dos criovulcões de Plutão. Em vez de pensar numa erupção como a do Monte St. Helens ou do Vesúvio, imagine os vulcões das Ilhas Havaianas. No entanto, ao contrário do que os cientistas acreditam ter ocorrido em Plutão, os vulcões escudo emergem frequentemente de lava incrivelmente líquida. Uma caldeira, que é uma depressão no centro de alguns vulcões na Terra e noutros planetas, é criada quando um vulcão recém-erupcionado colapsa no espaço deixado por todos os detritos que expeliu. Embora o Mauna Loa, um vulcão escudo no Havaí, seja um dos maiores vulcões da Terra e tenha uma caldeira relativamente modesta, as duas estruturas são semelhantes em volume. A depressão em Raymonds é tão profunda que o vulcão teria de ter perdido quase metade do seu volume para ter uma forma semelhante. Ainda há muito que não se sabe sobre estas estruturas, a sua formação e o criovulcanismo de Plutão. Tendo em conta outras investigações que sugerem que Plutão estava quente quando se formou e que ainda pode ter um oceano líquido por baixo da sua superfície gelada, a ideia de que pode existir água líquida por baixo da superfície de Plutão aumenta as hipóteses de existir vida em Plutão, de praticamente inexistente para ligeiramente mais plausível. E os cientistas estão interessados em saber mais sobre o nosso próprio planeta, para além dos mundos fora do nosso sistema solar. Além disso, os outros projetos da NASA relativos ao sistema solar são realmente reforçados pelo telescópio espacial James Webb. Com a ajuda dos avanços inovadores do Webb em termos de sensibilidade e resolução, os dados em vários comprimentos de onda e de muitas fontes podem ajudar-nos a construir uma imagem mais completa de Plutão. Asteroides, cometas e objetos da cintura de Kuiper serão todos observados pelo telescópio Webb, para além de Marte e dos grandes planetas, planetas menores como Eris, e até os corpos mais pequenos do nosso sistema solar.